Orhan foi o fundador do grupo de Rank S mais forte, mas seus amigos o expulsaram porque sua magia de suporte não era boa o suficiente em comparação com os outros. No entanto, Orhan nunca foi um mago para começar, e ele decide retornar à sua verdadeira habilidade e paixão pela esgrima para se tornar o maior aventureiro de todos os tempos. Orhan vaga sem rumo pela masmorra completamente sozinho, parecendo cansado de sua própria existência. Quando se depara com um rato demônio, ele saca sua espada, que não usava ao que parecem eras a esse ponto. Ele vira o rosto em direção ao monstro e o corta com um golpe limpo, percebendo que ficou um pouco enferrujado depois de não usar a espada por tanto tempo. Isso chama a atenção de alguns outros ratos na masmorra, que imediatamente correm em direção a Orhan e tentam atacá-lo. Essas criaturas não são páreo para o criador do grupo do herói, no entanto, lidando com eles com um movimento rápido. Ele mata os ratos restantes que apareceram em seu caminho. Ele olha para todos os núcleos espalhados pelo chão da masmorra e pensa que talvez não esteja tão fora de forma quanto pensou a princípio, e talvez ainda haja alguma esperança para ele como um espadachim solo. Antes que pudesse se virar, no entanto, ele é cercado por um grupo de goblins que são substancialmente mais fortes que os ratos demônios, e Orhan sabe disso. Ele decide não arriscar, e usa sua própria magia de suporte em si mesmo, aumentando sua força por um curto período, tornando-o mais resistente e sua espada mais perigosa. Com isso, os goblins atacam Orhan, mas eles não eram páreo para a velocidade e habilidades que ele tinha após estar em um grupo de Rank S. Ele massacrou todos eles, um após o outro, enquanto pensava em como nunca havia realmente tentado sua própria magia em si mesmo, e percebe o quão overpowered, poderoso, isso o faz se sentir. Ele estava prestes a baixar a guarda depois de matar toda a primeira onda, mas antes que pudesse recuperar o fôlego, uma segunda onda de goblins o atacou de frente, sabendo que seu encantamento de suporte passaria em breve. Ele pula de cabeça e corta todos os goblins que apareceram em seu caminho, até perseguindo um no final para mandá-lo para o inferno. Com isso, seu encantamento defensivo termina, e ele percebe que seu feitiço funciona apenas por 3 minutos de combate, o que significa que ele precisa ter cuidado sobre quando e como usá-lo. Justo então, a terceira onda desses goblins intermináveis entra na masmorra e corre em direção a Orhan em velocidade máxima, visando o mata. Mas Orhan consegue dominá-los mais uma vez e começa a matá-los um por um. Ele logo percebe que seu encantamento está prestes a acabar, então ele usa o feitiço mais uma vez perto do final para continuar seu ataque enquanto lida com os últimos goblins da horda. Enquanto vê a vida se esvair dos olhos do último goblin, a memória daquela noite ainda o assombra. Ele se lembra novamente de como Oliver entrou em seu escritório ao lado de Annie e Dirk e disse a ele diretamente que eles iriam expulsá-lo do grupo do herói. Orhan ficou chocado enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Ele se virou para Oliver perguntando de que diabos ele estava falando. Eles deveriam ser melhores amigos, mas Oliver permaneceu frio e calculista, dizendo-lhe que apenas por ser um amigo da mesma vila, não esconde o fato de que ele é o membro mais inútil da equipe. Annie e Dirk concordam, alegando que tudo que ele está fazendo é atrasá-los e impedi-los de alcançar a grandeza. A vida de Orhan passa diante de seus olhos enquanto ele tenta entender a situação surreal. Como seu melhor amigo pode decidir expulsá-lo do grupo que ele mesmo criou, um grupo que ficou conhecido como o Grupo do Herói por causa da rapidez com que escalaram as masmorras e logo se tornaram um dos melhores grupos de todo o país. Oliver argumenta que durante a última missão colaborativa de limpeza de masmorra, ele observou outros grupos e como o encantador do grupo deles era tão forte e capaz de ajudar os outros membros, e comparado a isso, Orhan é totalmente inútil. Orhan não podia acreditar em seus próprios ouvidos, e retruca alegando que ele não é um encantador para começar, e a única razão pela qual ele assumiu o papel foi porque ninguém no grupo tinha aptidão para magia, então ele sacrificou sua própria posição de espadachim e começou a treinar como encantador, e até criou seu próprio estilo de magia para compensar o talento que lhe faltava como mago de suporte. Annie ri na cara dele, no entanto, chamando-o de um perdedor patético que está dando desculpas já que Oliver era um espadachim muito melhor do que ele para começar. Com isso, Orhan se vira para Oliver, pois ele era a sua última esperança. Mas Oliver diz friamente que eles até encontraram um encantador substituto, que os ajudará a subir nos rankings e alcançar a grandeza. Orhan finalmente aceita a nova realidade e o fato de que não há mais lugar para ele neste grupo. Com o último adeus, ele se vira para sair quando Annie ri, alegando que ele nunca deveria estar em um grupo de Rank S de qualquer maneira, já que sua esgrima e magia são ambas de Rank A, o que significa que ele é um patético faz-tudo, mas mestre de nada. Finalmente, ele volta à realidade enquanto caminha pensando no novo estilo de luta que desenvolveu, que funde os papéis tradicionais de um espadachim e um mago. Ele decide que continuará sendo um faz-tudo, mas ao mesmo tempo ele dominará todos eles e mostrará que erros gigante Oliver e os outros cometeram. Assim que ele estava prestes a sair, um grupo de 4 aventureiros corre para a sala de teletransporte sem fôlego. O líder deles pergunta se todos estavam bem, já que não esperavam tantos orques de uma vez. Um dos membros se manifesta, alegando que deixaram a garota para trás no entanto. O líder afirma que tomou a decisão certa, pois se tentassem ajudar a garota, todos teriam morrido, e de qualquer forma, a garota acabou de se juntar ao grupo hoje, então ele obviamente priorizou seu amigo mais antigo. A ferida de seu próprio grupo o abandonando estava muito fresca em sua mente, então Orhan se vira para os homens e diz que odeia pessoas como eles. Um dos caras afirma que eles não poderiam ter feito nada para ajudá-la, e um deles tenta atacar Orhan, mas ele é dominado e jogado no chão, enquanto Orhan diz para calarem suas bocas feias e fugirem. Com isso, ele se vira para o líder e pergunta com raiva onde diabos ele deixou a garota para morrer e corre naquela direção para salvá-la. Ele a encontra no final de uma caverna, onde ela estava completamente encurralada contra o que parecia ser um exército de orques. Ela continuava recuando contra a parede com lágrimas nos olhos e usou seu escudo defensivo enquanto os orques avançavam.
Seu escudo não conseguiu ficar de pé por muito tempo, no entanto, e logo um orc conseguiu romper o escudo e estava prestes a acabar com a vida dela, quando Orhan pula e usa sua magia de vento para empurrá-los para trás. A garota ficou chocada e atordoada, mas Orhan não perdeu um único momento, sacou sua espada e correu para os orcs. O primeiro orc tentou golpeá-lo no chão, mas Orhan conseguiu bloquear o ataque facilmente, e com sua própria magia de suporte como reforço, ele cortou os orcs como se fossem feitos de manteiga. A garota ficou lá confusa, imaginando se Orhan é um espadachim ou um mago, enquanto ele usava sua magia de reforço para aumentar a nitidez de sua lâmina antes de correr para os orcs, cortando suas armas e seus corpos. Ele percebe que os caras estavam certos, pois eles nunca teriam lidado com tantos orcs de uma vez, mas ele preferiria morrer a deixar um membro do grupo para trás. Com esse pensamento, ele cortou dezenas de monstros de uma vez, enquanto a garota assistia maravilhada, imaginando quem é esse homem. Orhan continuou sua matança, e com uma segunda explosão de ataques, ele conseguiu cortar cada orc na caverna, deixando apenas seus cadáveres e núcleos brilhantes para trás. Com isso, ele se vira para a ruiva no final da caverna, mas a encontra deitada no chão enquanto a adrenalina passa. Quando o sol começou a se pôr, eles saíram da masmorra, e a ruiva se apresentou como Sofia, antes de o convidá-lo a jantar como um gesto de agradecimento por salvar sua vida. Orhan acaba aceitando e a segue até uma taverna de propriedade da guilda Coelhos de Prata. Ele percebe que ela é da própria guilda, pois ela também tinha um brasão em sua capa, e percebe que ela lembrava de alguém, mas não conseguia identificar quem. Logo, essa confusão desapareceu quando Sofia o apresentou a sua irmã mais velha, Selma, que Orhan já conhecia, pois ela também era uma encantadora de rank S de um grupo diferente. Selma era a encantadora mais forte do país, e foi ela quem criou um sistema de dividir os papéis em espadachim que ataca, tanque que absorve dano, e mago que fornece suporte. Ela olha para Orhan com nojo e diz que vai chamar o FBI, já que sua irmã tem apenas 14 anos. Orhan imediatamente diz a ela que seu nome não está nos arquivos de Epstein, então ela pode relaxar, enquanto Sofia diz à irmã que Orhan na verdade salvou sua vida. Selma se acalma um pouco depois disso, e repreende a irmã por sair sozinha para uma masmorra sem avisá-la primeiro. Eles logo começam a conversar, e Orhan diz a Selma que foi expulso do grupo do herói, então ele é mais ou menos um vagabundo neste momento. Ele imediatamente vê os olhos de Selma brilhando e se pergunta se ela está pensando em recrutá-lo para seu grupo. Mas antes que isso pudesse acontecer, ele diz a Selma que não tem planos de se juntar a nenhum grupo no futuro próximo por enquanto. Selma diz para ele não se iludir e pergunta se ele está afim de um trabalho. Isso foi surpreendente para Orhan, e ele fica curioso e pergunta sobre o trabalho. Selma afirma que um grupo enorme de sua guilda vai descer para as masmorras amanhã. O grupo conterá muitos novos aventureiros, e os membros ranqueados devem protegê-los e garantir que os chefes de andar que aparecem a cada 10 níveis sejam derrotados e que não haja baixas. Ela afirma que a expedição foi aprovada por um patrocinador, e ela adoraria se Orhan concordasse em acompanhá-los como um aventureiro extra. Ela também diz a Orhan que realmente respeita suas habilidades e força, caso contrário não teria pedido isso a ele. Isso o fere profundamente, pois a razão pela qual ele foi expulso de seu grupo em primeiro lugar foi porque os membros de seu grupo ficaram impressionados com a própria Selma quando ela estava exibindo sua magia, e é por isso que decidiram que precisavam de um mago melhor para o grupo deles também. Orhan decide concordar, mas com a condição de que ele só descerá para a masmorra como um espadachim, já que não é mais um mago. Selma fica um pouco preocupada com isso, mas decide que recrutá-lo é mais importante, pois provavelmente ele voltará ao seu papel principal como mago quando as coisas derem errado. Após o jantar, Orhan decide visitar uma das lojas para comprar equipamentos, e o velho imediatamente o cumprimenta como um velho amigo. O velho era o cara das armas e armaduras de Orhan desde o início, quando Orhan não era ninguém, e com o coração pesado, Orhan revela que não poderá fazer mais propaganda para ele, já que não está mais no grupo do herói. Ele afirma que agora ninguém vai se importar com as armas que ele usa, ou onde ele vai buscar sua armadura, e pede desculpas ao velho por decepcioná-lo. O velho simplesmente sorri e agradece por tudo que ele fez até hoje, alegando que as pessoas ainda o ouvirão, pois ele é uma pessoa genuinamente legal, que é forte e encontrará um caminho de volta ao topo mais uma vez. Isso, surpreendentemente, traz uma lágrima ao seu olho, pois ele percebe que alguém ainda conta com ele, e decide dar tudo de si e se reconstruir do zero. Na manhã seguinte, Orhan vai ao lado de Sofia para se encontrar com o chefe do clã Coelhos de Prata, conhecido como Vince. Ele dá as boas-vindas a Orhan no prédio do clã e se apresenta. Orhan responde que é uma honra para ele conhecer o líder de um clã tão poderoso como os Coelhos de Prata. Vince sorri com isso, alegando que ele não precisa ficar tão nervoso, pois ambos são iguais. Vince afirma que está bem ciente das conquistas de Orhan e sabe que ele foi uma das principais razões pelas quais o grupo do herói teve tanto sucesso. Ele argumenta que eles deveriam deixar as gentilezas de lado e, em vez de tentar descobrir o que a outra pessoa está realmente pensando, deveriam focar suas mentes na tarefa em questão, que é esta expedição de ensino. Vince se vira para Selma para a explicação, e ela começa mencionando que eles irão do primeiro andar da masmorra até o 51º andar em questão de 3 míseros dias. Ela afirma que eles pararão sua jornada no nível 21 no dia 1 e continuarão no segundo dia até o andar 36, e finalmente, no terceiro dia, pretendem conquistar o 51º andar. Enquanto explica tudo isso, ela se lembra da conversa que teve ontem com Vince, quando lhe contou pela primeira vez sobre o fato de que Orhan foi expulso do grupo do herói. Vince imediatamente afirmou que o grupo do herói cometeu o maior erro de suas vidas, pois sem Orhan gerenciando tudo com perfeição, eles não serão nem de longe tão fortes quanto eram antes. Selma concordou com a avaliação, alegando que sua magia de suporte os levou a um nível muito alto, o que teria sido impossível para eles sem a ajuda dele. Ela sabe que em escala bruta, sua magia de suporte não é tão forte quanto a de alguns dos magos de suporte de rank S, mas ele compensa com sua velocidade de conjuração, que é pelo menos 4 vezes mais rápida do que a dela. Ela se lembra da luta, alegando que ele estava usando vários de seus próprios feitiços originais também.
E mais do que isso, sua capacidade de entender a situação e reagir a ela com decisões precisas é basicamente inigualável. Com ele fora da equação, o grupo do herói não será capaz de manter sua posição de topo, o que significa que os coelhos de prata podem entrar e aproveitar a vantagem para se tornar o grupo mais forte do país. Tudo isso confundiu Vince um pouco, pois ele não conseguia entender por que um encantador incrivelmente talentoso concordaria com uma incursão conjunta em uma masmorra onde ele tem pouco a ganhar. Selma responde que na maioria das vezes, os magos de suporte não recebem a fama que merecem. E sim, ela é famosa, mas isso é apenas porque seus movimentos eram chamativos o suficiente para atrair os olhos deles, enquanto os verdadeiramente fortes são deixados na escuridão, sem nenhum renome próprio. Ela volta à realidade quando Orhan fala e pede para confirmar que haverá 10 grupos de novatos indo para as masmorras, e 5 escoltas, incluindo Selma e ele mesmo. Os novatos lidarão com todos os monstros em rotação, mas se algo fora do comum acontecer, as escoltas intervirão para garantir que os novatos permaneçam ilesos. Ele acha uma coisa confusa, no entanto, e pergunta, por que há apenas 5 escoltas, se a ideia deles é garantir que os novatos tenham uma experiência segura? Por que não contratar vários grupos de Rank A em vez de 5 Rankers S separados? Selma responde que a única razão pela qual não estão fazendo isso é para que os novatos também experimentem o estresse de passar por uma masmorra, e não superestimem suas habilidades. Orhan realmente não acredita na explicação dela, mas sabe que eles não revelarão seus verdadeiros motivos para um estranho que não é afiliado a nenhum clã. Independentemente disso, Orhan decide aceitar a missão, pois não tem nada melhor para fazer de qualquer maneira. Vince parece feliz com isso, e afirma que ele receberá 2 peças de ouro adiantadas e mais 10 na conclusão da tarefa. Isso o surpreende um pouco, pois ele pergunta se não é demais, já que é basicamente o dinheiro de um ano. Mas Selma responde que eles o valorizam muito, e é por isso que querem ter certeza de que ele seja suficientemente compensado. Orhan agradece e promete encontrá-los na manhã seguinte, esperando pelo melhor. A manhã seguinte chega logo, e Orhan chega à entrada das masmorras, onde encontra um monte de novos aventureiros esperando por sua jornada. Ele logo encontra Sofia e Selma prontas para a aventura, e elogia Selma por sua roupa, o que irrita Sofia, e ela o lembra novamente que é menor de idade. Orhan diz para ela relaxar um pouco, já que ele também não é fã de Michael Jackson. Sofia pergunta onde ele está morando agora, já que antes ele costumava morar na mansão de propriedade do grupo deles. Orhan responde que está atualmente hospedado na estalagem, mas logo encontrará um lugar adequado para ficar também. Com isso, Orhan olha em volta e afirma que todos parecem ter chegado, e talvez devessem começar sua expedição. Selma concorda com isso, e diz a Sofia para se juntar ao seu grupo antes de levar Orhan em direção aos outros 3 recrutas encarregados de garantir que a jornada corra bem. Selma apresenta Orhan aos outros, alegando que ele é incrivelmente forte e que ela confia nele. As outras 3 escoltas imediatamente o recebem bem. Enquanto se apresentam, o cara de cabelo azul chamado Andy afirma que é um tanque, e o loiro chamado Burn segue o exemplo, alegando que é um tanque também. A garota final de cabelo curto acaba sendo uma curandeira chamada Cat. Orhan imediatamente percebe que ele é um atacante da linha de frente, e Selma a encantadora, o que torna este grupo de escoltas muito completo. Mas ele se pergunta qual era o plano deles se ele recusasse a oferta de entrar. Ele acha que definitivamente há algo suspeito acontecendo, mas decide seguir em frente por enquanto e ver como as coisas se desenrolam. Logo, Selma reúne todos os novatos em um lugar e os apresenta a Orhan, alegando que eles conseguiram um ajudante incrivelmente forte para esta jornada, então eles não precisam ter medo de nada. Ela afirma que Orhan esteve no 94º andar, o que até ela ainda não fez, e ele costumava fazer parte do próprio grupo do herói, o que o torna uma das pessoas mais fortes do país. Isso realmente empolga os novatos, que imediatamente se sentem muito mais confiantes sobre essa jornada. Mas tanta pressão começa a fazer Orhan se sentir um pouco intimidado, já que agora ele sabe que tantas pessoas estão basicamente contando com ele. Com isso resolvido, ela diz às escoltas restantes para assumirem o controle de seus grupos, enquanto diz a Orhan que ele vai liderar o 10º grupo, que é o mais promissor entre todos eles, e ela acredita que com a orientação certa, eles podem facilmente lidar até mesmo com as masmorras de nível médio. Isso novamente é um pouco confuso para Orhan, pois ele se pergunta por que ela daria o grupo estrela do bando para ele, que supostamente é um estranho. Independentemente disso, ele se move em direção ao 10º grupo, e percebe que Sofia está no mesmo grupo. Ele pergunta se alguém do grupo deles está atrasado, já que só consegue ver 3 indivíduos. Mas um garoto loiro chamado Logan afirma que apenas os 3 pertencem a este grupo. Isso é um pouco fora do comum, já que um grupo de 3 pessoas é bem raro, mas o loiro responde que há apenas 3 no grupo, já que ninguém consegue acompanhá-los de qualquer maneira. Ele afirma ser o líder do grupo, alegando que é um encantador, que vai se tornar ainda melhor que a própria Selma. Orhan imediatamente percebe que esse garoto tem um problema de atitude, e se pergunta se isso vai voltar para mordê-lo no final, mas ele segue em frente para a segunda garota por enquanto. A garota se apresenta como Carol, que é um tanque, mas Orhan imediatamente nota que ela não está usando nenhuma armadura. Ele pergunta se ela vai colocá-la uma vez dentro da masmorra, mas Carol responde que não usa escudos ou armaduras. Ele pergunta se isso significa que ela foca mais em esquivar do que bloquear, e Carol responde que está correto, pois ela não quer que nenhum monstro toque nela. Tanques do tipo esquiva são raros, pois geralmente usam sua velocidade e habilidades incríveis para desviar e contra-atacar os monstros de perto, mas isso requer experiência real de combate, que essa garota definitivamente não tem.
Ele pergunta se o clã não a avisou disso antes, mas o loiro responde que o clã disse a Carol várias vezes para agir como um tanque normal, até que ela ganhe experiência, mas ela simplesmente os ignorou. Orhan logo percebeu que este pode ser o grupo estrela, mas ao mesmo tempo este também parece ser o grupo problemático com o qual as escoltas não queriam lidar. Logo depois disso, a expedição finalmente começa, e todos eles entram nas masmorras. Carol não para de falar nem por um momento, e continua importunando Orhan sobre o motivo de ele ter deixado o grupo, e ele não sabe como calá-la. A jornada deles continua suavemente por enquanto, graças a Orhan montando armadilhas mágicas atrás deles que lidam automaticamente com os monstros menores, já que ele não quer gastar tempo em batalhas inúteis. Finalmente, eles chegam ao 20º andar, e Orhan agora tem uma ideia melhor sobre seu grupo. Ele percebe que o loiro não é só papo, e ele realmente tem uma quantidade substancial de habilidades como um encantador, e pode facilmente operar no nível de um grupo rank A se continuar assim. Mas ele é ruim em dar direções, o que é muito importante para um encantador. Carol é incrivelmente rápida, o que ela precisaria como uma defensora do tipo esquiva, mas há dois problemas com ela. Ela corre diretamente para os monstros sem pensar duas vezes, quando seu papel principal deveria ser garantir que seu grupo esteja defendido. E o segundo problema é que ela usa duas adagas minúsculas como arma principal, que combinam com seu estilo, mas podem não ter poderes destrutivos suficientes quando realmente importa. Sofia é a mais fraca entre todos eles em termos de talento bruto, mas ela ainda está acima do nível de habilidade de uma novata total e não tem grandes falhas, o que a torna a pessoa mais completa do grupo. No final da caverna, as escoltas conseguem derrotar o chefe do andar de nível 20, o que significa que eles podem avançar para o 21º andar, que era seu objetivo para o primeiro dia. Após registrarem seus cartões de identificação como prova de conclusão, eles saem para a noite para descansar e continuar na manhã seguinte. Quando Orhan acorda no dia seguinte, no entanto ele fica devastado ao encontrar um jornal, e em sua primeira página, sua foto está postada para todos verem. Enquanto o grupo do herói declara oficialmente que expulsou Orhan e contratou uma nova encantadora em seu lugar, isso o atinge mais forte do que ele pensou que atingiria. Mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Então, ele sai para encontrar todos os outros na masmorra, imaginando se os novatos se comportariam de maneira diferente depois de ler a manchete de hoje. No caminho, no entanto, ele é parado por uma garota de cabelo azul, que acaba sendo Luna, a curandeira do grupo do herói. Ele se lembra de como mesmo durante seus últimos dias, quando todos os outros estavam se comportando friamente com ele, Luna estava sempre sorrindo para ele e pronta para ajudar. No dia em que ele foi expulso, ela estava fora em uma missão. Caso contrário, não teria sido tão fácil para os outros empurrá-lo para fora do grupo. Luna imediatamente agarra as mãos de Orhan e implora para que ele volte, alegando que ela encontrará uma maneira de fazer o grupo entender o quanto eles precisam dele. Ela traz à tona a promessa deles de limpar a grande masmorra juntos, mas isso apenas o irrita, pois ele declara que a promessa foi feita pelos três juntos, incluindo Oliver, e ele é quem o expulsou do grupo. Com o coração ferido, ele se vira e diz a Luna que nunca mais voltará para aquele grupo, e segue em frente em direção à entrada da masmorra. No caminho, Orhan pensa sobre como foi banido do grupo do herói, e foi isso que o jornal mencionou claramente hoje, o que significa que todos os novos recrutas provavelmente estão confusos sobre o que pensar dele agora, especialmente considerando que Selma o promoveu tanto por ser do grupo do herói, mas agora a verdade desabou. Ele logo chega à entrada da masmorra, onde encontra todos os novatos esperando para entrar, mas toda a energia mudou completamente, significando claramente que cada pessoa aqui já viu o jornal de hoje. Os novatos conversam entre si sobre o fato de que Orhan não está mais no grupo do herói, enquanto Logan pensa sobre como teria sido diferente se Orhan tivesse deixado o grupo por vontade própria. Mas o fato de que o jornal declarou claramente que Orhan foi expulso do grupo do herói por ser muito fraco, muda tudo completamente. Orhan tenta cumprimentar os novatos, mas recebe uma resposta mista deles, percebendo que ele não é tão bem-vindo aqui quanto era ontem. Tudo por causa de algumas manchetes estúpidas de jornal. Nesta hora, Selma chega ao lado de Ant, Burn e Kathy, e imediatamente pede desculpas a Orhan por causar um mal-entendido, já que foi ela quem meio que forçou o fato de que ele costumava estar no grupo do herói para deixar os novatos à vontade. Orhan imediatamente diz a ela que não é culpa dela, e ela deve manter a cabeça erguida como sempre e liderar o grupo para as masmorras enquanto ele fornece suporte. Ant, Burn e Kathy concordam, alegando que não importa qual seja o problema entre Orhan e o grupo do herói. O fato é que Orhan é uma das poucas pessoas vivas neste mundo que foi ao 94º andar e viveu para contar a história. Isso dá a Orhan algum alívio do escrutínio constante, e ele se dirige ao seu grupo, onde Sofia e Carol lhe dão bom dia de todo o coração. Mas Logan parece um pouco hesitante e não sabe exatamente como deve tratar Orhan. Orhan decide quebrar o gelo ele mesmo e pergunta ao grupo se eles viram o jornal hoje, e tanto Sofia quanto Carol responderam que viram o jornal, mas não vale a pena ler, pois está cheio de mentiras. Logan, no entanto, não assina a Fox News, então ele está acostumado a ouvir a verdade, e pergunta a Orhan se o jornal disse a verdade. Orhan responde que, tecnicamente, o jornal é a verdade, já que ele foi banido do grupo por conta de ser muito fraco, de acordo com os outros membros. Ele pede desculpas aos grupos por não ter contado desde o início, alegando que ele não é realmente o herói que todos esperam que ele seja. Sofia não aguenta mais e responde que ele não está dizendo a verdade, alegando que ele é super forte, pois ele o viu enfrentar uma enorme horda de orcs sozinho e derrotá-los sem suar em sua camisa. Orhan agradece por acreditar nele e diz ao resto do grupo que, embora ele não seja mais parte do grupo do herói, ele ainda é capaz o suficiente para ajudá-los facilmente a chegar ao 21º andar, e pede para que acreditem nele.
As garotas parecem contentes com isso, mas Logan parece decepcionado, pois sente que foi traído. Eles logo entram nas masmorras, e neste dia os recrutas devem ir do 21º andar até o 35º andar. Mas mesmo agora, ele não deve dar nenhuma ordem ou orientação, e apenas ficar para trás e observar, pulando apenas se as coisas começarem a sair do controle. A jornada continua tranquila, enquanto Carol lida com todos os monstros no 24º andar com a ajuda de suas adagas gêmeas e seu estilo de luta corpo a corpo. Enquanto Sofia consegue lidar com os monstros maiores no nível 30, surpreendendo até Orhan, que se pergunta se subestimou Sofia um pouco. Logo, eles avançam para o 31º andar, que são os andares intermediários, e isso significa que agora os novatos estão em território desconhecido e precisam do conselho e ajuda de seus guias que estão com eles. Desta vez, Orhan assume a liderança e caminha à frente de seu grupo, certificando-se de que nada fora do comum esteja escondido neste andar, quando de repente sente a presença de um bando de goblins à frente, e diz ao seu grupo para se preparar para lutar. Ele também percebe que um orc perdido também parece ter vagado na mesma área, o que pode tornar a luta um pouco complicada, mas como seu lote de novatos é muito bom de briga, ele não se preocupa em perder essa batalha. Ele imediatamente diz a Carol para atacar os goblins, enquanto diz a Sofia para lidar com o orc com a ajuda de seus feitiços mágicos de longo alcance. Ambos seguem suas instruções, enquanto Sofia imediatamente entra em modo de ataque e começa a colidir contra os goblins, enquanto Carol se prepara para enfrentar um goblin. Orhan então se vira para Logan, dizendo-lhe para usar sua magia de suporte. Mas antes mesmo de terminar sua frase, Logan já cria um monte de círculos mágicos e começa a lançar feitiços de agilidade em Carol, para ajudá-la a obter vantagem contra os goblins. Logan ainda não está totalmente convencido de que uma pessoa como Orhan deveria estar guiando-o em qualquer coisa, especialmente porque ele acha que o conselho de Orhan é tão simples que qualquer um em sua posição faria o mesmo. De repente, as coisas ficam um pouco mais complicadas, no entanto, já que o orc aciona o TEPT de Sofia e ela começa a entrar em pânico contra ele, não se preparando para um ataque. Isso pode significar um desastre para todos eles, já que até Logan está ocupado com seus feitiços mágicos focando em Carol. Ele olha impotente para Orhan, imaginando que tipo de guia ele é, e por que não está ajudando Sofia, quando de repente vê Orhan criando um sinal mágico que diminui muito a velocidade do orc. Ele então se move em direção a Sofia, e diz a ela para tomar seu tempo e mirar bem, pois ela é muito mais forte que um orc e não deve ter medo dele. Sofia respira fundo e então produz uma enorme bola de fogo que destrói completamente o orc em pedacinhos, surpreendendo a todos em seu grupo, incluindo Orhan, que não tinha absolutamente nenhuma ideia de que Sofia pode usar feitiços mágicos de nível avançado. Carol corre imediatamente de volta para Sofia e a abraça, enquanto Orhan a elogia por um excelente tiro. Logo, eles chegam ao 35º andar também, onde acabam encontrando uma tarântula da morte. Logan imediatamente perde a calma pensando que eles estão mortos, já que não há como lidarem com aquela coisa. Mas tanto Sofia quanto Carol têm total confiança em Orhan e aguardam suas ordens. Orhan imediatamente diz a Logan para usar aumento de agilidade e aumento de força para Carol, enquanto usa aumento de magia em Sofia. Logan se pergunta se esse cara enlouqueceu, pois ele está usando a mesma estratégia de antes, sem nenhuma mudança, mas ele decide seguir as ordens e usa os feitiços de acordo. Orhan então diz a Carol para enfrentar o monstro em combate corpo a corpo e garantir que mantenha a atenção dele nela mesma. Carol concorda e imediatamente corre à frente na tarântula. Logan tenta impedi-la, mas Orhan o para, alegando que se ele for na frente, todos estarão em grande desvantagem, então devem esperar e observar. Orhan então diz a Sofia para pular no monstro e cortar suas costas em pedaços, e Sofia entende imediatamente a tarefa, pulando em cima da cabeça dele e passando sua lâmina de frente para trás. Orhan então diz a ela para manter a atenção dele nela, mas ela tem que ter cuidado, pois a aranha é venenosa, então ela deve desviar de todos os ataques sem falhar. A aranha começa a tentar esfaquear Carol com suas pernas pontiagudas, mas ela continua desviando dos ataques um após o outro, e até desviando alguns dos ataques de volta, surpreendendo o monstro. Orhan diz a Logan que ele precisa continuar seus feitiços mágicos em Carol, pois a vida dela está nas mãos dele neste momento. Com isso, ele se vira para Sofia e pede que ela prenda o monstro no chão. Sofia entende imediatamente a tarefa e usa sua habilidade de flecha cortante para cortar suas pernas, forçando-o a cair no chão. Carol começa a comemorar, mas Orhan diz a ela que tenha cuidado, pois a batalha ainda não acabou. O conselho veio tarde demais, no entanto, já que o monstro-aranha ainda não estava morto e usa suas teias para agarrar Carol e começa a puxá-la para si. Orhan imediatamente diz a Logan para dar a Carol um aumento de agilidade e aumento de força, o que ele faz sem mais argumentos. Mas Carol começa a entrar em pânico e não consegue se livrar da teia, implorando ajuda a Orhan. Orhan diz a Sofia para preparar sua flecha de rocha e usa um feitiço de nitidez empreada em suas macas, que o dá o impulso necessário para se livrar das garras deste monstro. Sofia imediatamente segue com seu feitiço de flecha de rocha, que explode completamente o monstro, matando-o imediatamente. Com isso, a expedição do dia chega ao fim e Orhan elogia Logan pelo uso de seus feitiços de suporte, pois sem eles, seu grupo não teria conseguido vencer as batalhas de hoje. Quando eles saem das cavernas, o sol começa a se pôr e Selma parabeniza todos os novatos por suas conquistas até o momento, alegando que todos fizeram um trabalho fantástico até agora e a última etapa de sua jornada acontecerá amanhã, então eles precisam descansar e comer adequadamente. Com isso, todos seguem seus próprios caminhos quando Orhan é parado por Ent e Burn, que o convidam para almoçar, e depois de pensar um pouco, Orhan aceita a oferta, pois não é todo dia que alguém se oferece para pagar para ele. No caminho de volta para a cidade, Logan pergunta a Sofia sobre o encontro que ela teve, onde Orhan salvou sua vida pela primeira vez, e pergunta sobre os detalhes, como que tipo de feitiços ele estava usando. Sofia tenta se lembrar e responde que ele usou uma explosão de vento primeiro e depois também usou alguma magia para aprimorar sua espada antes de fatiar cada orc em pedaços.
Logan percebe que algo é muito diferente sobre Orhan, já que hoje ele notou que Orhan usou muito casualmente um feitiço para reduzir a agilidade do orc que estava se movendo em direção a Sofia. Esses tipos de feitiços mágicos são conhecidos como debuffs e são incrivelmente difíceis de fazer. Até mesmo os magos incrivelmente talentosos como a própria Selma mal conseguem usar um único debuff em alguns dias, e isso com muita preparação. Além disso, Orhan agiu como um conjurador perfeito e sabia quando usar qual aspecto de um feitiço em uma luta em equipe. Ele sabia exatamente quando cada aprimoramento passaria e até mesmo usou feitiços preventivos para prever os movimentos do inimigo. Isso faz Logan perceber que ele entendeu Orhan completamente errado, e ele não é apenas um mago normal, mas um verdadeiro gênio. De volta à cidade, Orhan desce em uma taverna com Bernie e Ent, e eles dizem para ele pedir o que quiser, pois será por conta deles. Eles então começam a perguntar sobre seu papel real, já que ele costumava ser um encantador no grupo do herói, mas agora afirma ser espadachim. Orhan responde que sempre foi um espadachim desde que viu seu avô matar uma fera enorme que uma vez vagou pela vila. Ele ficou com isso na cabeça de que não importa o que aconteça, ele se tornará um espadachim, e esse desejo se tornou realidade por um tempo, já que ele era um espadachim no grupo do herói. Mas então, quando começaram a se mover para os níveis mais baixos, o ritmo começou a diminuir um pouco à medida que a intensidade e a força dos monstros que encontravam aumentavam. Ao mesmo tempo, Selma popularizou a estratégia de equipe onde todos dependiam do encantador para decisões, então eles mesmos decidiram seguir a mesma estratégia. Infelizmente, como todo o grupo não tinha ninguém com afinidade para se tornar um encantador, a melhor escolha foi Orhan, e pelo bem do grupo, ele decidiu abandonar seu pódio como espadachim e se tornou um encantador. Ele começa a pensar amargamente em como o grupo do herói tem zero chances de limpar os próximos níveis mais, mas decide que não vale a pena pensar em tudo isso mais. Ele então diz aos garotos que agora quer se tornar o espadachim mais completo, que pode lidar até mesmo com os andares de nível inferior sozinho, sem a necessidade de qualquer grupo, sem saber que no dia seguinte o grupo do herói faria uma visita a ele nas mesmas masmorras que ele pretendia conquistar. Na manhã seguinte, Orhan segue em direção à caverna, pensando em como este será o último dia dele liderando o jovem grupo, e avista Sofia e os outros esperando por ele, não muito longe da entrada. Todos o cumprimentam calorosamente e ele já pode sentir que o grupo parece ter mais confiança nele hoje do que no dia anterior. Até Logan parece muito mais receptivo e confiante nele. Carol fala, alegando que como hoje é o último dia, Sofia queria dizer algo a ele e começa a dar cotoveladas em Sofia, empurrando-a a falar o que pensa. Mas Sofia parece intimidada e tímida demais para dizer seus verdadeiros sentimentos. Acontece que enquanto tomava banho na noite passada, Sofia acabou dizendo a Carol que quer que Orhan fique no clã Coelho da Noite e os ajude a chegar ao topo. Antes que ela pudesse criar coragem para falar o que sente para Orhan, no entanto, ele acaba sendo chamado por Selma e diz a Sofia que falará com ela mais tarde, antes de sair. Enquanto caminhava em direção ao resto dos dias, ele acaba ouvindo um monte de novatos dizendo que o grupo do herói está indo para as masmorras hoje também, e eles vão fazer um teste com seu novo grupo para garantir que todos estejam trabalhando em sincronia. Orhan fica chocado ao ouvir isso, pois não acha que o grupo do herói deva começar no 92º andar, especialmente com um novo candidato em vez dele, e eles devem, em vez disso, tentar passar por alguns dos andares inferiores primeiro para ter uma noção de seu trabalho em equipe. No final, ele decide que é uma completa perda de tempo pensar no grupo do herói e, em vez disso, deve focar no que está aqui para alcançar. De volta ao 92º andar, Oliver, o líder do grupo, anima sua equipe, alegando que eles não devem ter problemas para limpar essas masmorras, mas ainda assim devem estar em guarda. Ele então se vira para o mais novo membro de seu grupo, Philly, que é uma encantadora de cabelo verde. O tanque diz a ela para mostrar o que pode fazer, enquanto o mago idiota intervém dizendo que Philly não é uma idiota faz-tudo como Orhan, então eles não devem ter problemas. Oliver então se vira para Luna, que não disse uma palavra ainda, em desafio silencioso, pois nunca quis que Orhan saísse. Mas Oliver acredita que depois dessa corrida na masmorra, até Luna terá que concordar que a decisão deles foi correta e Orhan era o problema. Acontece que Luna nem fazia parte do plano que Oliver e os outros tramaram para expulsar Orhan da gangue. Ela só ficou sabendo na noite em que Oliver estava parabenizando Philly por entrar no grupo e deu uma festa de boas-vindas em sua homenagem. Annie e Derek zombaram de Orhan, alegando que agora que tem uma encantadora de verdade em vez de um bom pra nada faz tudo, eles devem completar a masmorra e chegar ao 100º andar em pouco tempo. Annie até disse a Philly que aparentemente eles têm uma tonelada de dinheiro, mas Orhan era tão cuidadoso com os gastos que nunca realmente esbanjava em nada para suas necessidades pessoais. Philly fica um pouco desconfortável, perguntando se os fundos do grupo não são apenas para o grupo e não para uso pessoal. Mas Annie afasta seus pensamentos, alegando que eles tinham muito dinheiro e de que serve o dinheiro se você nem sabe como gastá-lo. Oliver fala no meio, no entanto, e diz a eles que já deveriam ter terminado com as conversas sobre Orhan e seguir em frente, pois ele é irrelevante para eles neste momento. Assim que levantam suas taças em homenagem a Philly se juntando ao grupo, Luna entra na sala sem fôlego e diz a Oliver que precisa falar com ele. De repente, ela nota Philly, que ela nem conhece neste momento, e pergunta a Oliver se podem falar em particular. Oliver diz a ela que podem e devem falar aqui mesmo, na frente de todos. Então Luna não tem escolha e diz a eles que acabou de ouvir que Orhan vai para uma invasão com os Coelhos de Prata da Noite, e pergunta como isso pode ser possível.
Derek e Annie estão confusos, enquanto Annie pergunta como ele pode se juntar aos Coelhos de Prata da Noite em 3 dias, embora tenham dito a ele o quão fraco ele era. Derek afirma que ele ainda deve estar agitando seu distintivo de Rank S, que deve a este grupo, e foi assim que conseguiu o emprego. Luna está confusa e pergunta do que diabos eles estão falando, quando Oliver diz para ela se acalmar e ouvir. Antes que ele pudesse continuar, no entanto, Annie se intromete na conversa e diz a Luna que o bom pra nada faz tudo, Orhan, deixou o grupo há 3 dias. A notícia de Orhan deixando o grupo a atordoa e ela se pergunta em voz alta se Orhan finalmente desistiu deles. Mas Derek, o gigante idiota, abre sua boca grande e diz a ela que é o contrário. Orhan não deixou o grupo. Eles foram os que o expulsaram à força do grupo, pois ele era um perdedor. Luna fica chocada e se vira para Oliver, perguntando se isso é verdade. Oliver responde calmamente que eles estão dizendo a verdade e tenta apresentá-la a Philly, o novo membro. Luna imediatamente o interrompe, no entanto, alegando que deixou claro que se oporia a qualquer um tomando o lugar de Orhan, o que irrita o tanque Derek, que grita para ela calar a boca enquanto o novo membro está tentando cumprimentá-la. Oliver acalma Derek, no entanto, e tenta raciocinar com Luna, alegando que Orhan não é bom o suficiente para o grupo deles mais, e ele estaria apenas pesando-os neste momento. Luna afirma que não concorda com nada disso, pois Orhan é o núcleo do grupo e a principal razão pela qual eles chegaram tão longe em primeiro lugar, e diz a Oliver que não há como eles irem mais longe sem ele, e a idiota intervém, dizendo que ela é a única que acha que Orhan era algo especial, e de qualquer maneira, nada poderia ser feito agora, pois a decisão já foi tomada e Orhan foi expulso. Oliver diz a Luna que eles precisam falar sobre planos imediatos agora, e afirma que como esta é a primeira vez que todos trabalhariam ao lado de Philly, eles começarão do 92º andar, e depois, lentamente abrirão caminho até o 94º andar. Luna, no entanto, rejeita abertamente o plano, alegando que não tem um desejo de morte como os outros parecem ter. Derek ri disso, alegando como diabos eles poderiam ter um desejo de morte se estão começando do 92º andar quando já conseguiram chegar até o 94º. Luna responde que mesmo se Philly for uma encantadora altamente habilitada, eles devem começar a trabalhar nos andares inferiores primeiro, e depois talvez ir para os mais altos. Derek afirma novamente com aquele crânio grosso dele que eles já limparam o andar número 93, então por que deveriam começar de baixo? Luna afirma que eles devem estar loucos para pensar isso, já que o 92º andar contém o dragão negro, e eles mal conseguiram passar por ele na última vez que lutaram contra ele. Annie ri e responde que foi durante o tempo em que eles tinham um encantador fraco em sua equipe, e lutar contra o dragão desta vez deve ser moleza. Oliver afirma que eles vão apenas ver o quão bem estão trabalhando juntos, e nada mais, então eles realmente não precisam lutar contra o dragão negro. Luna tenta argumentar alegando que mesmo assim, eles deveriam começar de muito mais baixo, mas Oliver a interrompe, alegando que a decisão já foi tomada e não pode ser mudada agora. De volta à realidade, o grupo do herói fica cara a cara contra o mamute do 92º andar, que foi derrotado com bastante facilidade na última vez, mas desta vez, eles parecem estar tendo alguns problemas com ele. Oliver corre para o mamute e tenta golpeá-lo com sua espada, mas o mamute consegue bloquear o ataque, empurrando Oliver de volta para a cobertura, enquanto Derek se prepara para qualquer contra-ataque. Uma vez atrás da cobertura, o buff de Oliver acaba, e ele percebe que toda vez que os buffs acabam, seu corpo parece estar sendo pesado por muito peso. Ele se vira e pergunta a Philly por que seus buffs estão acabando tão rapidamente. Philly responde que ainda não descobriu como todos lutam juntos, então deve melhorar. Isso surpreende Oliver um pouco, pois ele se lembra de como Orhan conseguiu descobrir tudo sobre eles nas primeiras horas do primeiro dia juntos na masmorra. O mamute, de repente, usa uma explosão de energia voltada para Derek, que tenta bloquear, mas acaba escorregando, e o raio é redirecionado para Anne, que grita com Derek por ser um idiota. Até Derek se pergunta por que seus bloqueios não são tão eficazes, já que essa explosão de poder deveria ter sido uma coisa fácil para ele bloquear. Anne decide pular na briga e atira suas explosões de fogo no monstro, mas elas mal fazem cócegas no mamute, o que confunde Oliver, e ele grita para Anne levar a sério, mas Anne responde que está fazendo o que costuma fazer, mas por algum motivo, seus ataques parecem ser mais fracos. Oliver diz a Philly para aumentar o dano mágico de Anne mais uma vez, e ela faz o que lhe foi dito, mas mesmo desta vez, quando Anne usa sua explosão de fogo no mamute, nem sequer deixa um arranhão. Em retaliação, o mamute usa sua explosão de poder mais uma vez, e quase atinge Anne, que mal consegue se esconder atrás de uma pedra. Oliver fica atordoado, já que a magia de Philly deveria ser muito mais forte que a de Orhan, mas ainda assim, eles estão sendo surrados contra este monstro com o qual não tiveram problemas para lidar na última vez que lutaram. Outro raio de poder voltado para ele o traz de volta à realidade, enquanto ele mal se esquiva, enquanto o próximo raio é bloqueado por Derek. Oliver diz a Anne para flanquear o monstro, mas Anne não tem sorte com isso, pois o monstro consegue detê-la e ataca, forçando-a a correr todo o caminho de volta. Oliver imediatamente se vira para Philly e diz a ela para ficar de olho no ataque do monstro e avisá-los. Philly responde que é impossível para ela fazer isso enquanto faz todas as outras coisas, mas Oliver diz a ela que é o trabalho de um encantador ficar de olho no fluxo da batalha. Anne retruca, alegando que ela é completamente inútil e eles nunca deveriam tê-la levado para o grupo. Oliver percebe que nenhum deles parece ser tão forte quanto costumava ser, e ele nem consegue extrair todo o poder de sua espada. Em teoria, a magia de Philly deveria dar a eles um enorme aumento de poder, então o que exatamente está dando errado? Antes que pudessem decidir o que fazer a seguir, o dragão negro emerge das profundezas das masmorras e começa a voar em direção a eles. Luna começa a suar de medo e grita que eles precisam sair deste lugar o mais rápido possível. O dragão desce para o chão, esmagando o mamute abaixo deles sem qualquer problema.
Oliver fica chocado ao se perguntar por que diabos o dragão negro está saindo de seu lugar e isso não deveria acontecer. Mas ele ainda se recusa a sair, alegando que eles o derrotaram uma vez e farão tudo de novo. Derek imediatamente se posiciona para bloquear seu ataque de bola de fogo, mas para sua surpresa, ele não é nem de longe tão forte e imediatamente é explodido para trás e tenta usar sua bola de fogo. Mas mesmo depois de se esconder atrás de uma pedra, ela é atingida e desmaia. Luna imediatamente diz a Oliver que eles precisam escapar, mas Oliver simplesmente diz a Philly para bufá-la e então carrega seu ataque mais estranho contra a bola de fogo do dragão e ataca ao mesmo tempo, mal conseguindo se segurar enquanto é varrido pela onda de choque. Ele cai de joelhos confuso e atordoado, sem saber o que fazer. Mas Luna rapidamente o reúne e diz que eles devem usar um cristal de teletransporte de emergência, ou morrerão aqui. Philly afirma que o teletransporte de emergência, no entanto, os enviaria diretamente para uma sala de chefe de nível inferior, e eles teriam que lutar contra ele. Mas Luna afirma que eles não têm outras opções. Oliver concorda e agarra o resto de sua equipe e abre o portal para escapar. Mas antes que pudessem passar por ele, o dragão mergulha com um ataque, empurrando-os para trás. E para seu horror absoluto, ele entra no portal antes de desaparecer. Derek a princípio pensou que era o melhor, mas Luna diz a eles que esta é a pior coisa que poderia ter acontecido. E agora algum grupo de aventureiros de baixo escalão morrerá nas mãos do dragão. Ela afirma que eles devem voltar à guilda e fazê-los teletransportar forçosamente qualquer um na masmorra. Oliver concorda e eles começam a correr para fora. E é quando Luna diz a eles que a razão pela qual eles se sentiram tão fracos foi porque Orhan desenvolveu alguns feitiços originais que aumentaram a força de qualquer um de seus ataques mágicos em 50 vezes. Philly fica chocada, pois até Selma só conseguia fazer um aumento de 10 vezes. Mas Luna diz a eles que é a verdade, e é por isso que eles sentiram que eram tão fortes. Na verdade, eles só são fortes se estiverem com Orhan. Caso contrário, não são nada além de um grupo medíocre de aventureiros. Oliver, no entanto, se recusa a acreditar nisso e jura matar o dragão sem Orhan, enquanto todos correm em direção à casa da guilda, esperando que o dragão não tenha reclamado nenhuma vida ainda. De volta ao 50º andar, Orhan diz ao seu grupo que assim que chegarem ao 51º andar, seu objetivo será concluído e eles retornarão para o dia com a ajuda do cristal de teletransporte. Todos os membros do grupo acenam com a cabeça em concordância, mas Orhan sente um mal-estar no estômago sobre isso. Ele olha em volta, mas não encontra nada errado. Ele então olha para o céu escuro com nuvens cobrindo o sol completamente e se pergunta por que está tendo essa sensação. Tudo parece estar indo bem agora, e em breve eles lutarão contra o chefe do andar, o que não seria grande coisa para nenhum dos guias. E então todos podem encerrar o dia e voltar para casa com sua missão um sucesso completo. Então por que ele está tendo essa sensação estranha, avisando que algo deu terrivelmente errado e todos devem sair agora? A voz de Carol rompe seus pensamentos enquanto ela pergunta a Orhan que tipo de monstros todos eles podem esperar lutar desta vez. Orhan nota a excitação em seus olhos e diz a ela que ela deve ser um tanque, cujo trabalho principal é proteger seus outros companheiros de equipe. Ela não pode simplesmente correr para os inimigos, esperando matar todos eles sozinha. Carol não parece concordar, no entanto, e responde que se ela puder lidar com todos os inimigos sozinha, então ela está tecnicamente facilitando o trabalho de seus companheiros de equipe, e eles não estarão em nenhum tipo de perigo. Além disso, ela acredita que o trabalho de um tanque é estar na linha de frente, e é isso que ela faz todas as vezes, e ela imediatamente começa a pedir ainda mais conselhos sobre como pode lutar ainda melhor. Orhan solta um suspiro de exaustão e diz a ela que ela deve começar a aprender a trabalhar em equipe, em vez de tentar fazer tudo sozinha. Pois quanto mais cedo ela começar a aprender tudo isso, melhor será para ela no futuro, quando a única maneira de avançar será confiar em seus companheiros de equipe. Carol realmente não gosta do som disso e acha que é chato, mas Logan diz a ela para prestar atenção e ser grata por receber um conselho tão incrível. Ele afirma que até o grande aventureiro Albert disse que trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Orhan volta sua atenção para o pequeno loiro e pergunta se ele está falando sobre o Albert do clã Coelho da Noite. Logan fica animado em saber que outra pessoa também lê em vez de agir como um bárbaro em uma masmorra o tempo todo. Orhan afirma que acha que todos provavelmente sabem sobre o grande Albert, já que ele era o membro mais forte e indiscutível dos Coelhos do Céu Noturno, e acredita-se que ele morreu lutando contra o Dragão Negro no 92º andar no ano passado. Logan afirma que mesmo em sua morte, Albert se tornou uma lenda que sempre será lembrada para sempre. Carol, no entanto, fica um pouco sombria enquanto afirma silenciosamente que Albert morreu tentando proteger um de seus camaradas, embora fosse o trabalho do tanque fazer isso. Seu humor escurece enquanto ela continua dizendo que ele sabia que sua morte significaria sorrisos desaparecendo de sua família, mas ele realmente não se importava. É por isso que ela acha que a melhor maneira de ser um defensor é manter aquele que você está protegendo longe de você o tempo todo. Ela conclui dizendo que se ela lutar sozinha na linha de frente, enquanto sua equipe ficar para trás, então eles não estarão em perigo e poderão fugir se as coisas derem errado. Orhan nota a dor no rosto de Carol e decide que isso está acima do seu salário, e como um estranho, ele provavelmente não deveria bisbilhotar mais. Ele decide levantar um pouco o ânimo e diz a Carol que contará com ela hoje para lidar com os inimigos. E imediatamente seu rosto se ilumina como antes, enquanto ela diz para ele deixar com ela. Sophia, querendo chamar atenção, imediatamente decide voltar o olhar de todos para ela, enquanto ela tenta ser uma pick-me girl e pergunta a Orhan quais são as coisas que lhe faltam e como ela pode melhorar como companheira de equipe e como maga. Ouvindo isso, Logan também intervém, alegando que até ele quer saber como pode melhorar a si mesmo. Han diz a todos para se acalmarem e segue em frente para o 36º andar, onde os novatos começam a se aquecer.
Selma chama Orhan, alegando que hoje será o último dia, e o mais desafiador até agora. Então eles precisam garantir que nada dê errado e concluir a expedição com sucesso. Ela então se vira para o grupo de Orhan e afirma que as crianças parecem ter gostado bastante dele. E Orhan revela honestamente que após o artigo de jornal, pensou que provavelmente havia perdido todo o respeito que eles poderiam ter por ele em um instante. Mas acontece que ele estava errado, e essas crianças são muito mais inteligentes e independentes do que parecem. Selma concorda, alegando que esse grupo pode dar trabalho às vezes, mas eles têm um futuro brilhante pela frente. Ela então diz a Orhan que a morte de Albert foi um grande golpe para o clã deles, pois ele era a estrela do clã, e o clã deles rapidamente começou a ficar para trás, e foi quando o antigo clã de Orhan, o grupo do herói, assumiu a liderança. Orhan afirma que o dragão negro foi incrivelmente difícil para eles também, e eles poderiam muito facilmente ter perdido alguém durante aquela luta, o que teria paralisado o grupo completamente. Selma afirma que o buraco que Albert deixou para trás ainda está aberto, e eles nunca conseguiram remendá-lo até agora, e finalmente pergunta diretamente a Orhan se ele gostaria de se juntar ao grupo deles. Orhan diz a ela que está honrado, mas responde que um grupo não precisa de 2 encantadores, especialmente se um desses encantadores for a melhor feiticeira do continente. Selma cora, mas responde que não quis dizer como encantador, mas como espadachim. Isso o pega desprevenido, mas Selma diz que o observará hoje e verá que tipo de habilidades ele tem como espadachim. Logo, todos se dividem em seus próprios grupos, e Orhan é deixado sozinho com os 3 novatos que ele deve monitorar. Carol pergunta por que eles estão se separando tanto, já que ela realmente não gosta da ideia de se perder no labirinto dessas cavernas. Orhan ri, alegando que este é um bom exercício para eles, pois muitas vezes um grupo tem que se separar para verificar várias passagens ao mesmo tempo e encontrar aquela que leva à sala do chefe. É por isso que os clãs com muitos membros, como os Coelhos do Céu Noturno, estão sempre em vantagem, pois podem verificar todo o sistema de cavernas muito rapidamente. Logan afirma que Orhan foi ao andar mais profundo que alguém já viu, então eles não devem enfrentar problemas aqui. Enquanto Carol e Selma a cercam, perguntando como é a masmorra nos níveis mais profundos e que tipos de monstros podem ser vistos lá, Orhan responde que os andares profundos começam por volta do nível 72 e o ecossistema muda, e se torna uma montanha nevada acidentada com nevascas frequentes e tempestades de neve, e lagartos de gelo que se escondem na escuridão, esperando você adormecer. Com isso, Orhan diz a eles para focarem na tarefa em questão, pois não quer que fiquem assustados neste ponto, e eles se movem mais fundo na masmorra. A caverna inteira parece estar vazia, o que faz com que pareça muito estranha, e Logan afirma que eles ainda não viram um único monstro neste andar. Ele se vira para Orhan e pergunta se o 40º andar é geralmente assim. Orhan balança a cabeça enquanto o nó dentro de seu estômago aperta, enquanto ele se pergunta se seu pressentimento estava certo e de fato há algo muito errado com a masmorra hoje. Carol começa a fazer barulho sobre como ela quer lutar com alguns monstros logo quando de trás de uma das rochas um Goblin azul emerge. Carol fica muito feliz por finalmente ver um monstro e imediatamente corre para ele sem pensar 2 vezes. Orhan tenta parar Carol, mas ela já estava longe demais. Então ele rapidamente usa seu debuff de redução de agilidade para reduzir a velocidade do Goblin, o que ajuda Carol a matá-lo em um único ataque rápido. Ela começa a comemorar, mas Orhan diz para ela não correr para os inimigos sem pensar. Ele afirma que os Goblins azuis são realmente rápidos e fortes, e ela poderia estar em perigo, o que forçaria Logan e Sofia a saírem de posição e os colocaria em perigo também. Carol reconhece seus erros, então para suavizar o golpe, Orhan decide ensinar a ela um estilo de defesa ativa, e explica que ela precisa focar nos movimentos do inimigo e atacar no momento certo, que seria logo antes deles lançarem seu próprio ataque. Isso impedirá que o ataque aconteça, e dará ao resto do grupo uma vantagem incrível. Carol ouve maravilhada, mas logo Logan a empurra para o lado e pede orientação também. Ele diz para eles se virarem enquanto 2 monstros lobos correm para eles por trás antes que pudessem chegar perto. Uma armadilha mágica é ativada e os espeta no corpo. Orhan diz a Logan que ele deve começar com os feitiços de armadilha, o que permitiria que sua equipe focasse no inimigo à sua frente, em vez de se preocupar com o que poderia atacá-los por trás. Logan ouve cada coisa com entusiasmo, enquanto pensa em sua mente que quer se tornar um mago exatamente como Orhan em todos os aspectos. Orhan então se vira para Sofia e diz a ela que ela deve começar a aprender a usar 2 feitiços mágicos de uma vez. Ela responde que parece complicado, mas Orhan promete que não é tão difícil quanto parece, e qualquer um pode usar 2 feitiços mágicos de uma vez com um pouco de prática. Ele afirma que os conjuradores de nível avançado podem até usar uma dúzia de feitiços mágicos de uma vez. Sofia fica chocada ao ouvir isso e pergunta por que ela não pode simplesmente aprender a usar as versões mais fortes da magia atual que ela usa. E Orhan explica que usar ataques mágicos mais fortes requer tempo para processá-los e prepará-los, o que leva a um monte de tempo ocioso durante o qual eles ficam completamente vulneráveis e não podem realmente fazer nada a respeito. Se ela aprender a usar vários feitiços, ela pode preparar um segundo feitiço preventivamente enquanto o primeiro está prestes a disparar. Dessa forma, seu tempo ocioso seria quase 0 e ela não teria que enfrentar nenhuma vulnerabilidade durante suas lutas. Com isso, eles finalmente conseguiram chegar à sala do chefe, onde os guias se reúnem e dizem aos novatos para ficarem para trás e assistirem enquanto lidam com o chefe. Orhan entra na sala do chefe com os outros e diz a eles para focarem nos ataques, pois ele tentará apoiá-los o máximo que puder. Com isso, a luta começa e Orhan imediatamente parte para a ofensiva enquanto aproveita o momento perfeito para atacar e corta as pernas do monstro assim que ele ia atacar, fazendo-o tropeçar para trás. Antes que o monstro pudesse recuar e recuperar o equilíbrio, no entanto, Orhan já havia colocado uma armadilha atrás que cria uma parede atrás do chefe e o impede de desviar. Selma usa imediatamente magia de conjuração múltipla, criando 5 círculos mágicos de uma vez e ataca, enquanto o tanque bloqueia o ataque e o outro espadachim termina a luta com um único golpe de sua espada. Os novatos assistem maravilhados enquanto a luta termina em um instante.
Logan não consegue acreditar na precisão com que esses Hunkers lutam, pois nunca houve um passo desperdiçado e tudo foi perfeito. Com isso, a expedição avança, limpando um nível após o outro e finalmente chegando à sala do chefe do andar número 50. O chefe acaba sendo um caranguejo gigante com uma carapaça quase indestrutível. Selma diz a Orhan que ele é o mais forte entre eles e se ele conseguir cortar a garra gigante do caranguejo, o resto deles pode lidar com isso e todos podem voltar para casa para um banquete. Orhan sorri e saca sua espada, movendo-se confiantemente em direção ao monstro gigante, enquanto o tanque diz para ele ter cuidado, pois a carapaça do caranguejo deve ser incrivelmente dura e muito difícil de quebrar. Orhan não parece se importar, no entanto, enquanto pula no ar e esmaga sua espada contra a articulação do caranguejo, cortando sem esforço sua garra gigante, o que remove a única ameaça com a qual eles tinham que ter cuidado. Com isso fora do caminho, Selma e os outros lidam facilmente com o monstro e todos aplaudem quando a expedição finalmente chega ao fim e todos se preparam para voltar. A celebração deles é interrompida, no entanto, quando Orhan sente uma imensa sensação de pavor e de repente a própria realidade se quebra e o dragão negro emerge da fenda voando direto para eles. Mas isso, é claro, é onde este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima.
片割れ時だ。お前に会いに来たんだ。大変だったよ。お前すげえ遠くにいるから。